A paz de Cristo, povo de Deus, que o Todo-Poderoso nos abençoe abundantemente. Estamos em mais um dia da jornada de fé. Louvado seja Deus, estamos perseverando na oração e na leitura da palavra de Deus. Todos os dias eu faço uma reflexão, uma meditação aqui no canal, baseado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. A palavra de Deus é o alimento espiritual que eu, que você, que nós precisamos para vencermos o pecado, vencermos o mundo. Precisamos ter força para lutar contra os inimigos da fé. E é a palavra de Deus que nos dá essa força, essa estrutura, esse poder. Portanto, você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos agora para mais uma reflexão na palavra de Deus. E eu vou continuar falando sobre o reino de Deus, ou o governo de Cristo. Você que acompanhou o vídeo de ontem, você deve ter compreendido que eu falei sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, ou o governo de Cristo. E eu falei que todo pregador do Evangelho, ele tem como ênfase o reino de Deus, o governo de Cristo. A pregação do Evangelho exalta a pessoa de Cristo e não a pessoa do homem. É Jesus Cristo quem deve ser glorificado na pregação e não o ego. Portanto, a pregação do Evangelho ela tem que ser cristocêntrica. Jesus no centro da mensagem e não antropocêntrica. O homem e suas vontades no centro. Isso não é evangelho. O evangelho saudável, a teologia saudável tem que ser cristocêntrica. O foco é voltado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Acompanhe novamente essa reflexão e em instantes eu estarei fazendo a oração pela sua vida, em nome de Cristo Jesus. Governo de Cristo, reino de Deus ou reino dos céus são expressões sinônimas, ou seja, têm o mesmo conceito, o mesmo significado. Veja bem, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre os céus, a terra, o mar, o universo e sobre todas as criaturas existentes no mundo espiritual e físico, material. Veja bem, está escrito na palavra de Deus: os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais, os anjos, querubins, serafins, arcanjo Miguel, assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam ou o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas. Tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, o Leviatã. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são céus do Senhor. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Isso está escrito no Salmo 89, verso 5 ao 11. Deus, que é uma unidade composta por três pessoas perfeitamente ligadas, interligadas e que compartilham da mesma natureza e atributos divinos,
O Pai, que é o Criador e provedor de toda a criação. O Filho, que é o Salvador da humanidade. E o Espírito Santo, que é o Consolador e Auxiliador daqueles que fazem a sua vontade. Os três, a Santíssima Trindade, são o único Deus que governa o universo. O seu poder e a sua glória não têm limites. Não existe nada que seja demasiadamente maravilhoso para Deus. Ele está acima de tudo e de todos. O governo de Deus, meus irmãos, está acima de todos os governos, sejam eles espirituais ou humanos. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o cabeça de todos os principados e potestades. Isso quer dizer que todas as criaturas, inclusive autoridades angelicais, autoridades espirituais, espíritos malignos, estão debaixo do governo de Cristo. Até os demônios estão debaixo do governo de Cristo. Utilizando-se de um termo teológico, podemos afirmar biblicamente que os três membros da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, governam o universo em perfeita harmonia. Cada membro da Santíssima Trindade exerce uma função no governo de Cristo, no reino de Deus. Cada membro da Santíssima Trindade exerce uma função no ato de governar. Veja bem, o Pai é quem cria, ou seja, traz à existência aquilo que não existe. O Filho é quem salva aqueles que creem na mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo é quem nos consola e nos ajuda em nossas fraquezas. É aquele que nos encoraja a prosseguir a jornada. O reino de Deus está centralizado na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o coração de toda a criação, a essência da vida. Nele tudo subsiste. A palavra de Deus diz, abre aspas, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Esse outro texto diz, abre aspas, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Continuando com a exposição bíblica, vejamos o que diz os seguintes textos. Está escrito, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, abre aspas, bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 12. Também está escrito, abre aspas,
Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento, o meu juízo, tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Abre aspas, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de gerações em gerações. Aleluia. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder tanto para humilhar aqueles que vivem com o erro da ganância, com arrogância, e tanto para exaltar os que são humildes. Daniel capítulo 4, versículo 32 e em diante. Você pode conferir esse texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Continuando a exposição bíblica, para você entender o assunto. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino dos céus se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Muito bem, eu fiz aqui uma exposição de alguns textos e atenção, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo governa a terra por meio da sua igreja, e as bases desse governo são justiça, misericórdia, fidelidade, retidão e amor. Está escrito: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas ou falsos! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Esses são os preceitos mais importantes da lei. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. O autor do Salmo 89, inspirado por Deus, escreveu, entre aspas, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Salmo 89, verso 8 e 14. Os membros da igreja do reino de Deus, os fiéis, eles devem transparecer com responsabilidade esses frutos, essas virtudes do Espírito Santo. Amém? Esses são os princípios espirituais do reino de Deus: a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a retidão e o amor. O cidadão e a cidadã do reino de Deus devem sempre buscar a orientação do Espírito Santo, pois é ele quem nos conduz em nossa jornada espiritual. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é o nosso condutor, o conselheiro de nossas vidas.
Não podemos dar um passo sequer sem o direcionamento do Espírito Santo. E esse é o governo de Deus em nossas vidas. Ser um cidadão ou uma cidadã do governo de Cristo ou do reino de Deus é ser guiado, é ser governado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo é de fato um filho de Deus. Está escrito: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Já estou chegando ao final da mensagem. Veja bem, Cristo Jesus disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. João capítulo 14, versículo 26. A conclusão de tudo isso que você acabou de ouvir, meu caro irmão e irmã, é que o governo de Cristo significa o domínio de Deus sobre toda a criação, principalmente sobre nossas vidas. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos domina, é Ele quem nos orienta, é Ele quem comanda a nossa vida. Entregue-se ao reino de Deus, deixa Ele te governar. Ele vai te levar a uma jornada de felicidade, de bem-aventurança. Você encontrará o verdadeiro sentido da vida se você abrir o coração e permitir que Cristo governe a sua vida. Todos entenderam a mensagem de hoje? Agora eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eleve o seu pensamento a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, muito obrigado por esta mensagem, obrigado por ter falado aos nossos corações. E agora, meu Pai, imbuídos da mesma fé, eu, juntamente com esse irmão e essa irmã que me acompanham, oramos a Ti. E a Ti pedimos misericórdia. Meu Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. E derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, Pai. Precisamos de Ti. Sem o Senhor, nada, absolutamente nada podemos fazer, nada podemos alcançar. Somos dependentes do Senhor, Pai. Ó Deus, derrama Teu poder sobre esta pessoa e manifesta o Teu governo. Estabeleça o Teu governo na vida desta pessoa. Governa ela, Pai. Governa a casa dela. Governa a família. Faça toda a Tua vontade, meu Pai, em nossas vidas. Por favor, Pai, faça com que o Teu plano, o Teu propósito seja cumprido em nossas vidas e que cada um de nós recebamos aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor determinar para que tenhamos, então que venhamos receber agora mesmo. Em nome de Jesus, declare comigo: eu tomo posse, eu recebo tudo que vem das mãos de Deus. Eu recebo a salvação, eu recebo a prosperidade, eu recebo toda sorte de bênçãos pela graça de Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida abundantemente e até amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, com mais um dia
de jornada de fé. Glória somente a Deus.